Conselho Permanente de Concertação Social, Conselho Económico e Social, para, como é habitual, prepararmos o Conselho Europeu, que se realizará amanhã, quinta-feira, da parte da tarde. O tema deste Conselho Europeu é, evidentemente, a resposta europeia à crise pandémica relacionada com o Covid-19 e, portanto, também foi esse o tema único desta reunião da Comissão Permanente da Concertação Social e do Conselho Económico e Social. A posição do Governo, que o Primeiro-Ministro apresentou, é esta. Nós saudamos, em primeiro lugar, tudo o que já foi possível fazer ao nível europeu para habilitar os Estados-membros a intervir mais eficazmente numa primeira resposta aos efeitos da crise, quer em matéria de saúde pública, quer em matéria económica, designadamente a decisão da Comissão Europeia de suspender a aplicação das regras sobre limites do déficit orçamental e da dívida pública. É uma decisão muito importante que já foi tomada e que permite aos Estados responderem com medidas excepcionais a esta situação verdadeiramente excepcional. Também é de saudar a intervenção muito forte que o Banco Central Europeu realizou já na semana passada sobre os mercados da dívida, que permitiu conter uma escalada preocupante dos juros de dívida pública e o anúncio de um novo programa cujo montante quase chega aos 1.000 milhões de euros da parte do BCE permitiu corrigir essa evolução anómala dos mercados da dívida pública, assim como também saudamos as decisões da Comissão Europeia que, alterando as regras sobre ajudas de Estado, designadamente sobre a chamada regra de minimis, permitiram aos Estados-membros aprovar pacotes de medidas fortes de apoio às empresas e às famílias, designadamente através de linhas de crédito poderosas. O programa europeu, o programa português, foi já aprovado também pela Comissão Europeia. Mas estas medidas são muito importantes, mas não são suficientes. Nós saudamos o consenso a que foi possível chegar no Eurogrupo em torno da implementação de um instrumento de apoio aos Estados no âmbito da crise do coronavírus, do Covid-19, mas entendemos que o Conselho Europeu deve também dar orientações claras em 3 domínios adicionais. O primeiro domínio é convidar a Comissão Europeia a acelerar o processo que já está em curso para a constituição de um mecanismo de resseguro europeu sobre subsídios de desemprego. Esse estabilizador automático precisa também de ter uma dimensão europeia. Há trabalho já feito sobre esse sistema europeu de apoio às seguranças sociais dos diferentes Estados-membros em matéria de subsídio de desemprego e entendemos que o Conselho Europeu deve dar orientações muito claras sobre a aceleração do trabalho técnico e legislativo necessário à implementação desse mecanismo. O segundo domínio diz respeito à emissão conjunta de dívida pública. Este é o momento no qual a União Europeia e, designadamente, os Estados-membros da zona euro devem ser claros na assunção conjunta das responsabilidades de financiamento dos Estados para que os Estados tenham o dinheiro necessário para pôr em prática não só as medidas de reforço dos seus sistemas de saúde, como das medidas de apoio às pessoas, aos trabalhadores, às famílias e às empresas. E por isso mesmo o Primeiro-Ministro português subscreveu hoje uma carta assinada por outros 8 chefes de Estado ou de Governo que, entre outras coisas, exorta o Conselho Europeu a caminhar no sentido da aprovação
de títulos de dívida europeia, isto é, de uma emissão conjunta de títulos de dívida. Nessa carta está não só a assinatura do Primeiro-Ministro de Portugal, como disse, a assinatura de outros 8 chefes de Estado e de Governo, entre os quais o Presidente da França, o Primeiro-Ministro italiano, o Presidente do Governo espanhol, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, a Primeira-Ministra da Bélgica, só para citar alguns, mostrando bem a diversidade dos países, quer em termos geográficos, quer em termos de respectivas orientações políticas governamentais, etc. E, finalmente, o terceiro domínio em que, do nosso ponto de vista, o Conselho Europeu se deve também pronunciar é em relação ao que se faz depois da fase mais aguda desta crise passar, em matéria de recuperação da economia e da sociedade europeia. E por isso mesmo o projeto de declarações do Conselho Europeu, da declaração política do Conselho Europeu, já tem uma referência à necessidade de trabalharmos desde já num plano de recuperação económica da Europa, mas entendemos naturalmente que esse plano de recuperação deve ter a dimensão financeira necessária. Nós entendemos que é necessário esse consenso europeu. É necessário que a Europa caminhe no sentido de assumir a solidariedade europeia em todos os domínios, incluindo neste domínio crucial do financiamento para as medidas orçamentais e financeiras indispensáveis para a resposta em sede de serviços de saúde e as medidas necessárias em sede de apoio às empresas, ao emprego, às famílias, aos trabalhadores, às pessoas. E por isso eu não sei dizer se o consenso se vai formar, mas sei dizer que Portugal batalhará ativamente por esse consenso e por esse passo. E por isso, do meu ponto de vista, foi muito importante esta tomada de posição pública de 8 líderes europeus, da Grécia à França, de Portugal à Bélgica, da Espanha ao Luxemburgo, para pôr em cima da mesa o que nos parecem ser medidas adicionais em relação àquelas que já foram tomadas, que são essenciais para melhorar a nossa capacidade de resposta. E, portanto, creio que se dará mais um passo no sentido certo amanhã no Conselho Europeu, pelo menos essa é não só a nossa expectativa, como é a orientação para a nossa participação. Quanto às novas medidas de apoio, elas serão discutidas e aprovadas no Conselho de Ministros de amanhã. O que eu posso dizer é que a lógica é sempre a lógica que tem presidido à intervenção que nós temos feito no domínio económico e social. Portanto, para além das medidas que tomamos, que já tínhamos tomado e continuamos a tomar, em matéria com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, fomos tomando também, e tomaremos amanhã de novo, medidas de apoio à economia, às empresas e às famílias. E a lógica que eu me referia é esta muito simples. Nós precisamos de tempo. Vamos viver semanas muito difíceis, já estamos a viver semanas difíceis, mas vamos viver semanas muito difíceis e é preciso dar-nos a nós próprios tempo para aguentarmos essas semanas e podermos ver daqui a 3 meses, 4 meses, como é que evoluiu a pandemia e o que é possível e necessário fazer. Como é que compramos esse tempo? Aliviando as obrigações das empresas e aliviando as obrigações das famílias. As obrigações contributivas, as obrigações fiscais, as obrigações relativas à sua relação com os bancos e as instituições de crédito
e também permitido às empresas viver estes momentos difíceis com apoio do Estado, com linhas de crédito, com a possibilidade de recorrer ao layoff, que permite que o Estado participe em 1/3 dos custos salariais, com uma condição sine qua non, é que mantenham o emprego, mantenham o trabalho. Muito. Esse também é um tema que vai estar no Conselho Europeu. Foi o tema, diria, fundamental da reunião mensal dos Ministros de Negócios Estrangeiros, que decorreu por videoconferência na passada segunda-feira, e nós temos também aí uma orientação comum. E essa orientação comum é muito simples explicá-la. Em primeiro lugar, é uma obrigação da Europa, como tal, da União Europeia, de cada um dos seus Estados-membros, tentar apoiar os cidadãos que foram retidos, e muitos se encontram ainda retidos em aeroportos internacionais, em instalações hoteleiras ou em outros locais que não o seu local de domicílio e que não o seu país de residência, em virtude de cancelamento de voos, de cancelamento de ligações aéreas, de fecho de fronteiras e outras realidades conexas. E por isso mesmo, sempre que possível, nós intervimos e participamos conjuntamente neste esforço. Há locais onde o número de portugueses, por exemplo, é escasso. Mas se juntarmos ao número de portugueses que estão nesses locais o número de alemães, de luxemburgueses, de espanhóis, de quaisquer outros membros dos restantes 26 Estados da União Europeia, temos uma escala que permite operações de repatriamento que fazemos em conjunto. Portugal vai, aliás, liderar uma dessas operações europeias de repatriamento, no caso para a cidade de Lima, capital do Peru, porque temos lá várias dezenas de turistas portugueses que se encontram retidos. Há muitas outras, no caso até há milhares de turistas europeus que se encontram então retidos, e nós lideraremos essa operação. Noutros países, nós participamos em operações lideradas por outros. Segundo o critério fundamental, ter claras as prioridades. A prioridade número 1 é apoiar os turistas, os viajantes ocasionais ou os trabalhadores temporários não residentes nos países em que agora estão retidos. E a razão é simples, é porque, sendo justamente não residentes, não têm a possibilidade de cumprir em suas casas as determinações das autoridades de saúde desses países. Terceira prioridade também muito importante, terceiro critério também muito importante, um programa específico de apoio aos estudantes que estão deslocados no estrangeiro em virtude de programas internacionais de mobilidade, desde logo o programa Erasmus e Erasmus Plus. É isso também que nós estamos a fazer ao nível nacional. Neste momento, nós já apoiamos o regresso de muitas centenas de turistas portugueses e estudantes Erasmus que se encontravam no estrangeiro. E a minha estimativa, como disse ontem à Assembleia da República, é que ainda teremos entre uns 2.000 e 3.000 concidadãos que precisam ainda de apoio do Estado português no seu regresso a Portugal, porque foram apanhados em viagem no estrangeiro quando a parte mais aguda da crise de comunicações e de transportes motivado pela pandemia se verificou. E é isso que estamos a fazer, embaixada a embaixada, consulado a consulado. No caso português, há um elemento adicional que importa ter em conta. Quando nós concretizamos no plano nacional a decisão da União Europeia de fechar por um mês as ligações aéreas com países que não pertencem à zona Schengen ou não estão associadas à área de livre circulação de Schengen, nós determinamos que havia duas exceções a esse fecho.
A primeira é manutenção de voos com países de língua portuguesa e a segunda é manutenção de voos com países fora da área Schengen, em que há comunidades portuguesas significativas. E por isso mesmo, nesta semana, já na semana passada e também nesta semana, uma preocupação muito presente no nosso trabalho foi apoiar a Companhia Aérea Portuguesa e apoiar a procura da parte dos portugueses na realização de voos excepcionais para países africanos de língua portuguesa. Já foram realizados voos para Cabo Verde, quer para o Sal, quer para a cidade da Praia. Está a realizar-se hoje o voo para Bissau, realizar-se-á amanhã voo para São Tomé e Príncipe, também se pôde realizar voos para Luanda e é muito importante manter esta possibilidade de realizar voos, porque é muito importante que os turistas portugueses que, por exemplo, estavam no Sal e foram apanhados nesta confusão. Os cidadãos portugueses que precisam de cuidados médicos e outros tenham a possibilidade de ter ligações aéreas com Portugal. Este tem sido o nosso critério. Sim, nós temos planeado que essa operação para o fim da corrente semana. Isso dará tempo para que várias, 2 a 3 dezenas de portugueses que nós identificamos também em Cusco, que fica mais ou menos a 1000 quilómetros de Lima, possam tentar deslocar-se para Lima e também permite que as respectivas autorizações das autoridades peruanas sejam obtidas e, portanto, contamos realizar essa operação ainda durante esta semana, mais para o fim da semana. Boa tarde, Sr. Ministro. Madalena Salema, da Antena 1. Se num tempo crítico como este, em que o problema é comum a todos os Estados-membros da União, a Europa não se entender na criação de eurobonds, estaremos perante um falhanço da União Europeia? Não estaremos certamente perante uma vitória da União Europeia. Mas eu também recomendava que nós não nos fixássemos apenas num instrumento. Nós precisamos de uma paleta de instrumentos. Alguns já temos. A decisão da Comissão Europeia de suspender, vamos dizer assim para ser compreensível, as regras da disciplina orçamental temporariamente, é uma decisão importante e é uma boa decisão para todos os Estados-membros. A ação do Banco Central Europeu de intervir nos mercados de dívida para impedir que os juros da dívida disparem e, portanto, que dispare o dinheiro que os Estados gastam para pagar a sua dívida, é também uma decisão muito importante. As decisões tomadas já e que permitem a nós ter instrumentos muito mais poderosos de apoio às empresas e à liquidez das empresas através de linhas de crédito, sem sermos acusados de estarmos a promover ajudas de Estado, também já está tomada e é muito importante. O trabalho que ontem fez o Eurogrupo e que certamente os chefes de Estado e de Governo validarão amanhã é também importante. Mas a isso é preciso acrescentar, no plano mais imediato, do nosso ponto de vista, o apoio também aos estabilizadores automáticos, designadamente ao subsídio de desemprego, para que nós possamos proteger as pessoas que venham eventualmente a ficar sem trabalho nos próximos meses, como também é importante nós cuidarmos da forma de nos financiar a nós próprios para podermos apoiar as pessoas, as famílias e as empresas. E os chamados Eurobonds, ou agora Corona Bonds, ou chame-se o que se quiser, mas a lógica de emissão conjunta de dívida europeia obedece a esse princípio e é, do nosso ponto de vista, muito necessária. E é também importante começar desde já a pensar no plano para amanhã.
chame-se-lhe Plano Marshall, chame-se Plano von der Leyen, chame-se outra coisa qualquer, é preciso que o plano de recuperação económica da Europa, com a adequada dimensão financeira, comece desde já a ser preparado. Muito obrigado. Temos questões de forma remota. Ok. Denise, podes colocar a tua questão, por favor? Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Sim. Sim. Eu, pois, relativamente ao subsídio de desemprego, pedia-lhe que se era possível maior detalhe sobre essa medida. Em relação às medidas já anunciadas a nível nacional, os parceiros sociais queixam-se de que as medidas já deviam estar a ser implementadas. Pergunto-me se já há alguma previsão para quando é que entrará em vigor o layoff simplificado e as linhas de crédito às empresas. Muito obrigado. Em relação à primeira pergunta, o chamado mecanismo de resseguro europeu dos subsídios de desemprego, o que é? É um apoio europeu, portanto um apoio conjunto aos diferentes sistemas de subsídio de desemprego dos Estados-membros. O subsídio de desemprego é um dos chamados estabilizadores automáticos de uma economia, isto é um mecanismo que entra automaticamente em ação quando uma economia se contrai ou até perde a velocidade de crescimento. Em momentos de crise ou de abrandamento muito significativo da atividade económica, com perda de trabalho, nós precisamos de investir bastante no subsídio de desemprego, porque ao mesmo tempo diminuem as receitas da Segurança Social, diminuindo as receitas das contribuições sociais e aumenta a despesa com o subsídio de desemprego e, portanto, o resseguro europeu é uma espécie de rede de apoio, de rede de segurança para os sistemas nacionais. Ele está, como disse, a ser preparado já por esta Comissão Europeia. O Comissário para os Assuntos Sociais, Nicolas Schmit, tem na sua carta de missão este encargo e o que nós sugerimos é que o Conselho Europeu peça amanhã a aceleração desse trabalho para a aceleração da implementação. Queria chamar a atenção neste ponto, para não ser mal compreendido, que no plano nacional a nossa orientação é diferente. O nosso objetivo nestes primeiros meses do primeiro grande impacto é mesmo garantir o emprego. Como é que se garante o emprego? Através de linhas de crédito às empresas e através do mecanismo chamado de layoff simplificado, que permite às empresas que, sob condição de as empresas manterem o nível de emprego, permite às empresas recorrer ao mecanismo que garante aos trabalhadores que não estão em elaboração 2/3 do seu salário, sendo que 1/3 é assegurado pela Segurança Social, portanto pelo Estado. Isto quanto ao resseguro. Quando à segunda questão, as decisões várias já foram tomadas, quer no Conselho de Ministros da semana passada, quer no Conselho de Ministros anterior a esse, e a nossa preocupação é a mesma dos parceiros sociais, é agilizar o seu processo de implementação para que elas estejam no terreno o mais depressa possível. Próxima questão, Inês Figueiredo, TSF. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir? Sim, sim. Sim? Ok. A CIP sugere uma modulação de férias, como lhe chamaram, para esta fase. Pergunto se o Governo admite esta possibilidade e se está em cima da mesa o tal aumento dos apoios para as famílias nas férias da Páscoa e que o mesmo abranja todas as crianças até aos 12 anos, como insistiu hoje o PCP. Já agora, este seria um dia em que o Governo estaria a celebrar o primeiro excedente da democracia devido a esta crise. Já se está a pensar num orçamento retificativo e Carlos César até disse hoje que pode ser mais do que um. É um sentimento amargo? Em relação à primeira pergunta, que naturalmente eu não vou antecipar
as decisões do Conselho de Ministros de amanhã, até porque o Conselho de Ministros é soberano, mas foi muito importante para nós ouvirmos todos os parceiros sociais hoje, porque isso permite-nos melhorar a nossa capacidade de decisão. Naturalmente, o que os empregadores e o que os trabalhadores sugerem só parcialmente converge, mas o facto de ouvir com atenção as suas opiniões e as suas propostas enriquece o nosso processo de decisão. Foi conhecido hoje o resultado orçamental de 2019, é um saldo positivo de 0,2% do produto, o que não temos um sentimento amargo, e eu tenho, se me permite, um duplo sentimento. Primeiro, um sentimento do dever cumprido. Isso quer dizer que o programa de um governo a que tive a honra de participar, que foi o primeiro governo do Dr. António Costa, foi cumprido. E cumprido, se me permite, exemplarmente. Nós tínhamos um processo de consolidação orçamental por fazer. Quando iniciamos funções, Portugal estava em risco de ser sancionado por incumprimento sucessivo dos critérios de Maastricht, dos critérios da zona euro, e nós conseguimos realizar um processo de consolidação orçamental como sempre defendemos que ele devia ser feito, com crescimento económico, com crescimento do emprego e com crescimento dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias. E, portanto, o primeiro sentimento é um sentimento de dever cumprido. E o segundo sentimento, ainda mais importante que esse, é este. Foi exatamente porque nós conseguimos pôr as contas públicas em ordem. Foi exatamente porque nós conseguimos mostrar aos mercados, às instituições e a nós próprios que conseguíamos colocar o país numa rota de crescimento do emprego e numa rota de consolidação orçamental, que hoje estamos mais à vontade para usar todos os instrumentos orçamentais e financeiros necessários para responder a esta crise, que é uma crise exógena, no sentido que vem de fora, e é uma crise simétrica, no sentido em que atinge todos os países por igual. E, portanto, é muito importante, na minha opinião, que as portuguesas e os portugueses tenham todos esta consciência de que nós como povo, não somos responsáveis por esta crise, não somos responsáveis pelo vírus, não somos responsáveis pela dimensão pandémica da crise sanitária, não somos responsáveis pelas suas consequências devastadoras para a forma como nós vivemos, para a forma como nós convivemos e para a forma como nós trabalhamos e criamos riqueza, mas exatamente porque fizemos o que devíamos ter feito, exatamente porque cumprimos os nossos próprios objetivos, temos hoje condições que não teríamos se não tivéssemos feito a consolidação orçamental para responder com eficácia e tempestivamente a esta crise. Próxima questão, Isabel Patrício, do ECO. Boa noite, não sei se me estão a ouvir bem. Sim, sim. A Comissão Europeia recomendou hoje aos Estados-membros que filtrem a entrada de capital estrangeiro nas empresas da União Europeia. Pergunto-lhe se esse alerta também se aplica a Portugal e em relação aos apoios que já foram anunciados para as empresas, mais especificamente em relação ao layoff simplificado, os patrões dizem que o acesso ainda não está claro. Pergunto-lhe então se o Governo admite e está a ponderar rever o critério da quebra de 40% da faturação e baixar essa quebra, ou pelo menos o período de comparação dos 60 dias para um período mais baixo. Obrigada. Começando pela segunda pergunta, que é mais fácil, não tenho competência nem técnica nem política para responder à substância, mas já respondi à dimensão política da pergunta. Nós também estamos interessados em agilizar em tudo que pudermos os procedimentos para que há sempre naturalmente um intervalo entre o tempo da decisão e o tempo da implementação, mas a natureza e a dimensão da crise exige que nós tentamos reduzir quase nada esse intervalo entre decidir e implementar. Em relação à primeira pergunta, peço desculpa, esta lógica agora de fazer várias perguntas ao mesmo tempo, às vezes faz com que a gente se esqueça da primeira.
Era a recomendação da Comissão Europeia sobre filtrar muito obrigado. no capital. Nós temos, nós próprios, uma legislação nacional em matéria da presença da defesa dos interesses estratégicos nacionais, designadamente no que vulgarmente se chamam as infraestruturas críticas. Acompanhamos também a discussão, que aliás foi intensa, sobre o chamado mecanismo de screening, portanto, escrutínio sobre o investimento estrangeiro num Estado-membro da União Europeia, e apoiamos a formulação, a decisão que saiu desse debate. E Portugal olha para esta perspectiva da União Europeia com serenidade de quem sabe que esta nova perspectiva significa um avanço, porque nós próprios, um governo em que eu não participava, mas que era o governo do Estado português, era o governo que nos representava a todos, já nos vimos obrigados no passado a abrir empresas estratégicas nacionais em processos de privatização feitos à pressa ou sem as devidas salvaguardas, exatamente por imposição da então chamada Troika. Próxima questão. Portanto, espero que saibamos aprender nas outras dimensões com a nossa própria experiência passada, nossa de europeus, e os nossos próprios falhanços europeus, como pelos vistos já aprendemos em matéria de ser mais cuidadosos nos processos que têm como consequência perdermos o controle nacional sobre ativos estratégicos para o país. Próxima questão. Maria Caetano, Dinheiro Vivo. Ok. Relativamente às negociações sobre a mutualização da dívida europeia, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro até que período, até que momento será útil haver uma decisão sobre esta questão, ou seja, qual será o tempo útil para que possa haver consenso sobre a matéria. Relativamente ao mecanismo de resseguro europeu, tanto Portugal como outros vários países europeus lidam hoje com um trabalho de alguma maneira mais informal, há mais recurso aos trabalhadores temporários, há também a situação de muitos trabalhadores independentes e há também a situação dos trabalhadores com contratos a prazo que correm o risco de não ver renovados os contratos e pronto, tudo situações que não estarão a coberto do subsídio de desemprego. Este mecanismo vai dar algum espaço de manobra para que se possa pensar no apoio a estas situações. Permita-me que eu me atreva a discordar um pouco de si, coisa que é um atrevimento, sendo eu Ministro dos Estrangeiros e a senhora uma jornalista de uma publicação especializada em informação económica, mas, tanto quanto sei, e julgo saber, a 100%, os trabalhadores que findam o contrato a prazo ficam no desemprego, têm direito ao subsídio de desemprego e há também proteção no desemprego para trabalhadores independentes. Agora, insisto neste ponto. A nossa lógica imediata é salvaguardar o emprego. Toda a lógica das medidas que já aprovamos e de várias que certamente aprovaremos amanhã em Conselho de Ministros é preservar o tecido económico e salvaguardar o emprego. Por isso é que tomamos uma decisão tão importante como o regime do layoff simplificado, que, como o Primeiro-Ministro já teve a ocasião de explicar, significará uma despesa mensal do Estado na ordem dos 1.000 milhões de euros, portanto, o equivalente a meio ponto do PIB. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos de ter a rede de segurança que não tivemos na anterior crise para os estabilizadores automáticos que nos caracterizam e distinguem como economia social de mercado que somos.
E um dos mais importantes estabilizadores automáticos é justamente o subsídio de desemprego. E o que tecnicamente se chama o resseguro, portanto, um sistema europeu, às vezes também se diz, por simplicidade, uma garantia europeia adicional para os sistemas de subsídio nacionais, é isso, é uma rede de segurança que nós ativaremos se e quando nós, os Estados-membros, poderão ativar se e quando necessário. Em relação ao tempo para mecanismos de emissão conjunta de dívida e, portanto, de alguma, mesmo que parcial, mutualização da dívida. Infelizmente, a crise não é a crise de um acontecimento, é uma crise que já dura há semanas e que há de, naturalmente, demorar várias semanas. Porquê? Porque, como toda a gente compreende, a nossa prioridade número 1 é salvar vidas. Para salvar vidas, nós temos que impedir o contágio. Para impedir o contágio, temos que diminuir, ou melhor dito, temos que aumentar a distância social. Estamos, na prática, a dizer às pessoas: fiquem em casa, a não ser que seja essencial sair. E só saiam na medida em que isso é essencial. E, naturalmente, este objetivo de saúde pública, de salvar vidas, é um objetivo que tem consequências imediatas na economia. Nós mandamos fechar lojas, mandamos fechar serviços, os transportes transportam menos gente, há empresas a parar, etc. E para responder a esta fase aguda de crise, nós criamos um conjunto de instrumentos que têm também eles objetivos muito simples. Garantir, tanto quanto possível, liquidez às empresas e, portanto, dizemos às empresas: não vão pagar agora os vossos impostos, não vão pagar agora todas as contribuições sociais, vamos encontrar regimes de moratória das vossas obrigações fiscais e contributivas, sob condição de manterem o emprego, e dizemos às empresas que, se precisarem de recorrer a um layoff, há um regime simplificado para o fazer e um regime no qual significa que todos nós fazemos em conjunto sacrifícios. Fazem sacrifícios os trabalhadores porque só recebem 2/3 do seu salário, fazem sacrifício as empresas porque pagam 1/3 do salário, mesmo o trabalhador estando impossibilitado de realizar o seu trabalho, e faz sacrifício o Estado, a Segurança Social, na medida em que assegura o outro 1/3 do salário, para além de não receber a contribuição patronal. Mas, portanto, certamente, eu não digo que amanhã haverá o primeiro debate em Conselho Europeu sobre emissões conjuntas de dívida, porque ele já se fez em várias ocasiões. Mas esse debate demora tempo, porque nem todos os Estados-membros têm a mesma posição e há até posições contraditórias neste domínio, mas o que nós e mais 8 países hoje dissemos é que nos parece indispensável que, juntamente com todas as outras medidas de que eu já falei, avancemos também nesta. E avançar, se conseguirmos avançar mais amanhã, isso será positivo para todos. Próxima e última questão, Catarina Pereira, Jornal de Negócios. Sim, olá, espero que me estejam a ouvir. Senhor Ministro, eu gostava de lhe fazer 2 perguntas. Gostava só que confirmasse que me estou a ouvir. Sim, sim. Estou a ver que não confiam na era digital. Portanto, muito bem, Sr. Ministro, vincou muito a ideia de que, para aderirem ao novo layoff, as empresas terão de manter o nível de emprego. Isto significa que, entre determinado período anterior ao layoff e uma data que venha a ser decidida, têm de manter todos os postos de trabalho, incluindo de pessoas contratadas a prazo ou em período experimental? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, vou tentar simplificar o mais possível. Quando é que as empresas podem, ou seja, em que mês
é que o layoff se aplica pela primeira vez. Pareceu-me, pelas explicações dadas pelo presidente da CCP, João Vieira Lopes, que se vai aplicar pela primeira vez em abril e que o reembolso do Estado só será pago, portanto, para os salários de abril, e que o reembolso do Estado só será pago 30 dias depois, portanto em maio. Confirma que assim é? Muito obrigada. A razão pela qual, como aliás é habitual, sou eu a falar em nome do Governo no fim das reuniões da concertação social que preparam o Conselho Europeu, é porque justamente elas preparam o Conselho Europeu. Eu não posso antecipar agora o briefing do Conselho de Ministros e a única coisa que posso garantir é que quem estiver a explicar essas medidas não serei certamente eu, que sou apenas um pobre Ministro dos Negócios Estrangeiros. Obrigado.